A paz do Senhor, meus irmãos. Então, para você que tem acompanhado a nossa série de uma viagem pela Bíblia ou pelos locais bíblicos aonde a história das Escrituras foi vivenciada, hoje nós estamos em Taba. Na verdade, essa madrugada a gente subiu até o Monte Sinai, depois vimos o sol nascer, lá eu gravei os últimos vídeos que você já deve ter visto e, por fim, quando descemos do Monte Sinai, a gente veio para Taba. Taba faz fronteira aqui entre o Egito e Israel. Então, só para você ter uma ideia, hoje eu quero falar um pouquinho sobre um assunto ligado não à escatologia, como é o objetivo dessa nossa viagem, mas um assunto um pouco mais soteriológico, voltado à doutrina da salvação. Hoje nós estamos aqui de frente para o Mar Vermelho, que você já deve ter visto, não é tão vermelho assim, né? Mas nós estamos aqui de frente para o Mar Vermelho. De um lado nós temos aqui o Egito, né, que é onde a gente está, que pertence às cadeias montanhosas do Sinai. Do outro lado, você vai ver que a gente tem, deixe-me ver, aqui assim, provavelmente, não sei se com a neblina você vai ver, mas nós temos do outro lado a parte da Arábia. Então, nós estamos aqui, você que entende um pouco de geografia já deve ter se localizado, né? O Mar Vermelho, ele tem como se fosse um V, onde de um lado nós temos o Golfo de Suez e do outro o Golfo de Áqaba. Nós já passamos pelo Golfo de Suez, hoje nós estamos no Golfo de Áqaba, que tem do outro lado, como eu mostrei para vocês, a Arábia. Tendo dito isso, eu quero falar um pouco sobre salvação nesse nosso devocional. E o que eu quero perguntar para vocês é: salvação se perde? Né? Hoje existe uma grande discussão teológica acerca dessa questão. Né? Uma vez salvo, sempre salvo, ou a salvação que foi nos dada imerecidamente. Né? Cristo nos deu, Ele pagou o preço. Ela pode ser perdida? Então, aproveitando que a gente está aqui no Mar Vermelho, eu quero compartilhar uma mensagem ligada à salvação, tentando entender, à luz da palavra de Deus, se podemos ou não perder a salvação que nos foi dada. Eu quero usar como base para essa meditação o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 13, mais ou menos. Eu vou ler esse texto porque eu acredito que ele é muito revelador. Mas agora eu quero usar meramente esse pano de fundo para a gente lembrar do Mar Vermelho e da travessia do Mar Vermelho e o que isso está ligado com salvação, se perde, se não. Então, vamos lá, vamos ler o texto. Quando a gente lê 1 Coríntios 10, o texto de Paulo vai dizer assim, ó, Paulo está fazendo a menção à travessia do Mar Vermelho. Então olha o que o texto diz. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, Paulo estava falando dos seus antepassados, Paulo também era judeu, né? Os nossos pais estiveram debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar. Olha só, lembra a nuvem que acompanhava de dia e de noite e a passagem pelo mar? Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Batismo em Moisés aponta para o batismo no corpo de Cristo, batismo na nuvem, ao meu entendimento, um batismo com o Espírito Santo, e batismo no mar, batismo nas águas. Mas a questão não é essa, a questão é o que o texto vai falar agora. Ó. E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam de uma mesma bebida espiritual. Comida espiritual, bebida espiritual. Olha se isso não está fazendo uma alusão ao que o povo teve no deserto e a ceia que é instituída pelo Senhor na nova aliança. Agora o texto diz assim, ó:
porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Veja que Cristo está sendo revelado lá na travessia do Mar Vermelho, lá na forma como Deus gloriosamente tirou o povo do Egito. Mas o texto continua dizendo o seguinte: mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas como figuras. Lembra de tipologia? A gente conversa muito aqui no canal. Figura, tipologia, é uma sombra que está apontando para uma realidade futura. Essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Que não vos façais, pois, idólatras. Lembra do bezerro de ouro, idolatria? Como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e beber e levantou-se para folgar. E não nos forniquemos. Lembra de Balaão e de como ele indica Balaque a mandar mulheres para coabitar com o povo e conduzi-los à idolatria? E como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo. Lembra da serpente de bronze, onde o povo estava tentando ao Senhor? E o texto vai dizer, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmuremos. Lembra que o povo murmurava por falta de pão, por falta de comida, porque aqui no Egito, né, a gente ainda está no Egito, porque aqui no Egito eles tinham cebola, eles tinham alho, eles tinham pepino, e no deserto eles não tinham essas coisas. Como eles murmuravam por falta de água, na verdade tudo era uma murmuração, mesmo vendo dia após dia a gloriosa mão do Senhor provendo, sustentando, andando junto, ainda assim havia muita murmuração. E o texto ainda continua, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, lembra? Figura, tipologia, né? Tudo isso vos sobreveio como figura e estão escritas para aviso nosso. Olha como Paulo está sendo tão claro. Ele está dizendo assim, gente, o que Deus fez com o povo da primeira aliança é uma figura, cujo a realidade aponta para um povo da nova aliança. Ele está dizendo, tudo que Deus fez com aquele povo, Deus estava deixando uma figura para aviso nosso, para que nós fôssemos avisados de antemão qual é a consequência, pela idolatria, pela murmuração, por tentar a Deus e tantas outras coisas que aconteceram depois que Deus livrou o povo do Egito. Agora olha só o que o texto vai dizer para nós. Ora, tudo isso lhe sobreveio como uma figura e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegado o fim dos séculos. Aquele, pois, que está de pé, cuide para que não caia. Não vos sobreveio a vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará ser tentado acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então, qual é a mensagem que a gente encontra nesse texto? Deus, ele vai salvar o povo do Egito. Deus estava libertando. Libertação fala de salvação. Nós éramos escravos do mundo, escravos da nossa natureza pecaminosa, nossa natureza humana, carnal, adâmica. E Cristo nos chamou para a liberdade, assim como fez com o povo no Egito. Nos fez passar pela nuvem, nos fez passar pelo mar, né? Batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, nos inseriu no corpo, né? Fomos batizados em Moisés? Não, o povo foi batizado em Moisés. Nós fomos batizados no corpo de Cristo, inseridos no corpo de Cristo, mergulhados. Batismo significa imersão, mergulhar. Nós fomos mergulhados no corpo de Cristo, hoje fazemos parte do corpo de Cristo.
Ainda assim, Paulo dá uma advertência. Ele diz, veja o que aconteceu com o povo, aquele povo que depois de Deus ter libertado eles, libertação está falando de salvação, depois de Deus ter libertado eles, Deus não se agradou de nenhum deles. Mesmo Deus tendo libertado eles lá da escravidão do Egito, que aponta para o sistema mundano, eles não alcançaram a terra prometida. Por quê? Murmuraram, porque foram infiéis, porque se tornaram idólatras, porque tentaram a Deus. E aí Paulo termina dizendo assim, gente, tudo isso que aconteceu com o povo é uma figura para nós. Deus, o que Paulo estava dizendo? Deus nos tirou do Egito, desse mundo. Deus nos libertou, né? Deus nos livrou da escravidão do pecado por meio de Cristo. Agora, o que Paulo diz? Deus não se agradou de nenhum deles ao ponto de que eles não entraram na terra, eles pereceram no deserto, antes de alcançar a promessa da terra prometida. Sabe o que Paulo estava dizendo? Isso não foi só para o povo da velha aliança. Ele está dizendo isso foi deixado como uma advertência para nós, o povo da nova aliança, para que a gente atentasse, a gente olhasse para isso e nós entendêssemos que mesmo que uma vez tenhamos sido libertos desse mundo, libertos do pecado, da escravidão, se não permanecermos fiéis até o fim, nós podemos cair no mesmo erro que o povo caiu e não alcançar o fim, a terra prometida. E a questão é, podemos ou não perder a salvação? E aqui entra a questão. Paulo está dizendo assim, ele usa uma expressão, ele está dizendo, por isso, gente, quem está de pé, cuide para que não caia. A expressão estar de pé é como se Deus tivesse nos ressuscitado, Deus pôs vida, Deus no novo nascimento, o Senhor nos levantou. Antes éramos como mortos diante do Senhor espiritualmente. Mortos, a expressão ser morto muitas vezes é usado na Bíblia para falar usada de uma forma mais amena, falando daqueles que dormem, está deitado, né? Aqueles que dormem, para falar dos que estão mortos espiritualmente e também fisicamente. Mas quando ele fala de nós, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ele está dizendo de alguém que foi levantado, que recebeu o Espírito de vida do Senhor, que nasceu de novo. E ele está dizendo, lembra, aquele povo que foi liberto, que foi batizado em Moisés, na nuvem, no mar, ainda assim não chegou a alcançar a promessa por causa da murmuração, porque foram colocados de pé e caíram. Deus está dizendo isso para nós. Cuidado para você que está de pé, para que não caia, para não cair também. Porque muitos deles, mesmo depois de serem livres, não alcançaram a promessa. Assim como eu e você, mesmo tendo sido chamados para a liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, se não permanecermos fiéis até o fim, podemos perder a salvação. E é isso que nós vamos ver nos mais diversos textos. Tanto é que a gente vai ver no livro do Apocalipse, João escrevendo às igrejas, dizendo, olha, ao que vencer, o seu nome não será tirado do livro da vida. Veja, qual é a promessa? Ao que vencer, ou seja, aquele que não vencer, que não permanecer até o final, pode sim perder a salvação, pode sim ter o seu nome apagado do livro da vida. Tá bom? Então eu quis usar esse mar, né, que pertence também ao Mar Vermelho, embora não tenha sido o local da travessia, mas pertence ao Mar Vermelho, para mostrar para vocês como Paulo usa essa figura da travessia do Mar Vermelho para trazer uma advertência para nós, dizendo, gente, se você foi colocado de pé, se Deus te ressuscitou dentre os mortos, Ele te deu vida, te deu um espírito novo, um novo nascimento, Ele está dizendo, cuidado para não cair. Cuidado para não perder a sua salvação, para não perecer no deserto como aquele povo que pereceu e não alcançou a terra prometida. Quando se diz que eles pecaram, as pessoas podem pecar e alcançar o arrependimento, mas quando diz que elas pereceram, elas morreram sem alcançar a promessa, isso está falando de perca de salvação. Então, no meu entendimento,
Eu não creio que uma vez salvo, sempre salvo. Pelo contrário, eu creio que Jesus nos salvou, mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. É aquela questão do mas ainda não, entende? Do somos, mas ainda seremos, entende? Por quê? Porque Cristo nos salvou. Já estamos assentados com Cristo, mas ainda vamos se assentar com Cristo. O que vencer se assentará comigo, assim como eu me assentei com o meu Pai. Entenderam? Então a Bíblia diz que, por um lado, espiritualmente já estamos assentados com Cristo. Por outro lado, essa promessa só vai ser plena a partir da vinda do Senhor e da vitória dos santos, né? Então é justamente isso. Somos salvos? Sim, mas nós precisamos entender que essa salvação na sua plenitude, sem correr mais o risco, né, de você perder isso, só se dará a partir do momento que você chegar na presença do Senhor. Então, até lá, a advertência é sempre aquela que Jesus ensinava: vigiai e orai, tá? Permaneça firme no Senhor. E cuidado, se você está de pé, cuide para não cair, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo.